Eu gosto do tema sistema nervoso, sabe por quê? Porque é difícil. Lógico que o sistema nervoso é difícil. É complexo. Tudo que é complexo é mais difícil. Então tá aqui, ó. Vamos fazer um exercício mental aqui, ó. Vocês têm aqui o esqueletinho. Eu vou tirar o esqueletinho e vou colocar só o sistema nervoso. Cara, se você chegar aqui nos meandros do sistema nervoso aqui, ó, é para deixar o caboclo maluco, né? Aí você fala, meu, será que eu vou aprender todos esses nervos aí e tal? Provavelmente não. Ninguém aprende todos, ninguém sabe tudo, entendeu? Mas a gente pode melhorar um pouquinho a experiência para. Tem uma regra da anatomia que é o seguinte, não é só para assuntos complexos, não. Para qualquer coisa que você for estudar em anatomia. O que significa anatomia? Então, cara, se você faltou naquela primeira aula de anatomia que era sexta-noite, se bem que acho que não, né? Que a galera tava na pandemia e tal, tinha que assistir as aulas online. Se a gente for quebrar esse nome aqui, ó, Ana. Então, se você chama Ana, você vai saber o que significa seu nome. Sabe que tem um monte de nome de mulher no nosso corpo, né? Tem Ana, tem Karina, tem um monte de coisa. Então tá aqui a anatomia. Evidentemente, isso representa um sufixo e um prefixo. Esse sufixo aqui, ó, que é tomia, isso aqui tá em um monte de palavras, tá? Anatomia, osteotomia. Então tem um monte de cirurgias que tem esse nome aí. Laparotomia, craniotomia. Então quando tem esse termo tomia, significa cortar. Ana. O que é Ana? Deixa eu ver se tem Ana lá na live aqui hoje. Tem Ana aqui hoje? Tem a Ana. A Ana Abramento, tá aqui. A Ana, a Ana Rodrigues também. A Ana é aluna nova da Anatomy Flix lá também. E ela tá curtindo pra caramba o curso. Então a Ana também tá em todas. Show. Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal tá deixando as mensagens e tal. Agora olha lá. Voltando aqui, ó. Ana significa em partes. Então anatomia, o que é? É a arte de cortar em partes. Sabe aquela piadinha infame? Como dizia Jack Stripador, vamos por partes? O Jack era um anatomista, né? Que ele cortava as pessoas, né? Anatomia é cortar em partes, ou seja, qual que é o primeiro princípio que você tem que saber da anatomia? Por que cortar em partes? Porque você corta em partes para acessar partes mais profundas. Então a anatomia surgiu assim, foi cortando a pele, subcutâneo, fáscias, músculos até chegar nos ossos. E aí foi cortando tudo, aí você vai dissecando, vai cortando e vai entendendo tudo. Ou seja, qual que é o princípio básico da anatomia? Isso aqui, ó. Dividir. Dividir. O que é dissecar? Dissecar é dividir, meu irmão. O pessoal fica falando o termo bonito, né? Eu vou fazer a dissecção. O aluno sempre gosta de falar, deixa-me fazer aqui a dissecção. Dissecção nada mais é do que um corte em dois, entendeu? De dois, secção de corte. É dividir. A gente está falando de divisões. Então, o princípio básico da anatomia é assim, tinha aquele... Em política, o pessoal fala que é dividir para conquistar, né? A gente vai modificar um pouco essa frase aí. Na anatomia, a gente vai dividir para aprender. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai eliminar a decoreba do sistema nervoso da sua vida. Por quê? Porque a gente vai dividir o sistema nervoso. Porque a aula de hoje está aqui, ó. Como aprender as divisões anatômicas do sistema nervoso. Porém, o sistema nervoso tem um monte de divisões. A divisão que a gente vai aprender hoje é a divisão anatômica. Então, a primeira divisão que você tem que saber do sistema nervoso é a divisão anatômica. O que é divisão anatômica? É divisão por anatomia, né? Por órgãos. Então, qual órgão pertence a qual parte do sistema nervoso? Isso aqui é divisão anatômica.
é a primeira divisão que a gente vai ver aqui, ó. Ficam uns riscos aqui, mas tudo bem. Uma vez um aluno escreveu na prova divisão atômica. Eu falei que beleza, né? Então, estamos na química aqui, na física, sei lá o que é. Então tá aí, ó. Tem mais divisões, Rogério? Tem. Olha isso aqui, ó. Uma segunda divisão que a gente tem do sistema nervoso é a divisão funcional. Por que funcional? Ele leva em conta critérios funcionais, ou seja, direção de estímulos nervosos, e não a anatomia propriamente dita, entendeu? Então eu tenho também divisões funcionais. Eu vou por aqui uma segunda divisão, que é a divisão funcional. Então tá aqui, ó, divisão funcional. Então a divisão mais importante realmente é a anatômica. Eu tenho uma divisão por função, que é chamada divisão funcional. Essas são as divisões mais frequentes que a gente tem no sistema nervoso, tá bom? Existem outras divisões? Existem. Mas eu nem vou citar aqui, que senão você acaba confundindo, tá? Você tem divisão segmentar, enfim. Mas essa aqui, quando a gente começa a falar de divisão do sistema nervoso, as que vocês utilizam mais na prática de vocês são as anatômicas, para saber os órgãos que vocês encontram em cada parte do sistema nervoso, e as divisões funcionais, para saber o que cada nervo faz, se é um nervo motor, um nervo sensitivo ou um nervo misto. Basicamente, funcional é isso, entendeu? Aferente e eferente. Não tem muito segredo, não. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre a anatomia é isso. Se não te contaram isso, jovem, na primeira aula de anatomia que você teve, é triste, mas eu te conto aqui, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente já tem um conceito importante de anatomia. Se anatomia significa cortar em partes, você aprende anatomia dividindo, dissecando. E a principal divisão do sistema nervoso é chamada divisão anatômica. Ou seja, o que é a divisão anatômica? A divisão anatômica, como o próprio nome diz, ela leva em conta critérios anatômicos para a divisão do sistema nervoso. Aí para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a tela, eu não consegui ainda configurar meus slides aqui. Porque era para ser... Sabe quando você começa a clicar e vai aparecendo as coisas? Era para ser assim essa tela, mas eu não consegui fazer. E aí ficou tudo aqui. Isso aqui, ó, é o mapa mental esquemático da divisão anatômica do sistema nervoso. Isso aqui, ó, é a divisão anatômica completa do sistema nervoso. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para dividir o sistema nervoso? Primeira coisa é você entender que o sistema nervoso é dividido em duas partes, tá? Então eu tenho duas partes principais. Quais são essas partes, Rogério? Vamos voltar aqui, ó. O sistema nervoso central, que eu vou pôr aqui como SNC. E o sistema nervoso periférico, que aqui está como SNP. Então, tudo que a gente vai estudar anatomicamente é baseado nessas duas divisões. O que é o sistema nervoso central? É isso aqui que está em branco, ó. Isso aqui que está em branco é o central. Até aqui, mais ou menos, ó. Até a vértebra L2, mais ou menos. Então eu tenho o sistema nervoso central em branco aqui, ó. Tá? E em amarelo, tudo que vocês estão vendo em amarelo é sistema nervoso periférico. Então, basicamente, quando a gente fizer essa divisão, o que caracteriza o sistema nervoso central, assim? Eu não sei se você já percebeu isso. Mas eu vou ter que tirar esses nomezinhos aqui, mas você vai lembrar de central e periférico. Vou tirar. E agora eu vou pôr os ossinhos aqui, ó. Vou pôr os ossinhos. O que eu quero que você saiba aqui. Tá vendo que você ainda vê o sistema nervoso periférico? Só que você não vê o central. Por quê? O sistema nervoso central ele fica protegido por caixas ósseas. Então o encéfalo fica protegido pelo crânio e a medula espinal fica protegida
pela coluna vertebral. Veja, se eu tirar o esqueleto, ó, você vai perceber que o sistema nervoso central fica totalmente protegido por estruturas ósseas. Por que isso? Porque ele é muito importante, é a porção mais importante do sistema nervoso. Porém, o sistema nervoso periférico, você verifica que os nervos, eles não ficam protegidos por ossos, né? Então a gente tem um problema aí, né? Existe alguém que protege os nervos? Existe. Os nervos, eles atravessam as regiões do corpo através de planos musculares. Então, se você for ver, quando a gente coloca os músculos aqui, ó, basicamente o que você vai ver ou são nervos cutâneos, né, nervos que vão para a pele, ou são nervos motores, mas que se apresentam de forma mais superficial, que eles podem inervar musculaturas mais superficiais. Então, vocês veem aqui, ó, nervos mais superficiais também. Então, os nervos que são mais profundos, eles ficam protegidos também. Só que eles ficam protegidos por planos musculares. Então, basicamente, a diferença fundamental, assim, se é que a gente pode falar isso, é que, assim, o central é protegido por caixas ósseas. Sistema nervoso periférico fica entre planos musculares, tá? Então, são diferenças fundamentais aí. Aí vamos voltar para o PPT lá, vamos voltar para o PowerPoint. Eu adoro um PowerPoint, né? Vocês viram que eu sempre gostei de fazer um PowerPoint aí, ó. Então tá aqui, ó, tá meu PowerPointzinho aqui, pá. Sistema nervoso central, aquela divisão protegida por caixas ósseas, e o sistema nervoso periférico que corre nos planos musculares. Agora vamos ver um por um. O sistema nervoso central é dividido em duas partes: o encéfalo e a medula espinal. Olha como é importante você saber a nomenclatura anatômica. O que significa encéfalo? Porque tem uma das discussões mais, assim, cara, você quer me irritar? É quando você fala assim, a pessoa teve um AVC, né? Aí vem o outro e fala, não, é um AVE. Ah, vai te lascar, rapaz. O correto é AVE, é AVE, sim. Mas no imaginário popular todo mundo fala AVC. No hospital o pessoal fala AVC, os médicos, todo mundo fala AVC. Negócio de AVE você está limitando a coisa. Mas é o termo correto, vamos falar a verdade aqui. O que significa encéfalo? De dentro, né? Seria endo, né? Que é o que está dentro. Céfalo, o que é? Cabeça, tá? Ou seja, os elementos do encéfalo ficam dentro do crânio. Por isso que isso se chama encéfalo. Significa dentro da cabeça. A segunda divisão do sistema nervoso central se chama medula espinal. Por que a medula tem esse nome? Eu já contei isso para você essa semana. Medula significa miolo, e espinal, ele vem de spine, que significa coluna vertebral. Então, o que é a medula? É o miolo da coluna vertebral. Vamos ver se isso é verdade lá no nosso esquemático? Olha lá, vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Nosso esquemático aqui. Vou colocar a parte óssea. Os elementos do encéfalo, que são esses aqui que estão em branco, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o encéfalo, ó. Isso tudo aqui que pertence ao encéfalo fica dentro do crânio? Tudo isso está dentro do crânio? Vamos ver. Tá. Então essa coisa que está dentro do crânio chama-se encéfalo. A medula espinal é esse rabicho proveniente do encéfalo aqui, ó. Você vê que o canal mais técnico de anatomia do mundo é o Anatomia Fácil, né? A medula espinal é o rabicho do encéfalo. Gozzi Rogério. Uma boa negócio aqui foi poético, né? Então, quando a gente tem aqui esses elementos, por que isso aqui é um encéfalo? Porque está dentro do crânio. Por que isso aqui é a medula espinal? Porque é o miolo das vértebras, ó. Tá vendo que ela tá lá dentro, ó? Olha lá, ó.
Eita. Olha lá, ó. Corre dentro das vértebras aqui, ó. Tá? Então a medula espinhal vai correr no interior das vértebras, ó. Então, por esse motivo, ela chama-se medula espinhal. Então, basicamente, quando a gente fala de sistema nervoso central, eu tenho o encéfalo e a medula espinal. Então, primeira coisa que você tem que saber. Você está vendo que a gente está dividindo a parada em partes? A gente está fatiando o sistema nervoso. Agora eu vou começar a fatiar o sistema nervoso central a partir do encéfalo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar aqui as meninges, tá? Só para você visualizar melhor as coisas. Vou tirar as meninges. Aí fica muito mais fácil para você aqui, ó. Aí vai ficar legal aqui, ó. Ótimo, muito bom. Então eu vou tirar só de um lado para você ver isso aí. Aí a gente vai voltar pro PPT, lógico, né? Que a gente gosta de um PPTzinho aqui, ó. Voltou pro PPT? Voltou pro PPT. Então o sistema nervoso central é dividido em encéfalo, dentro da cabeça, medula, dentro das vértebras. O encéfalo, por sua vez, ele compreende 3 partes. Ou seja, os elementos que formam o encéfalo são 3. Então eu tenho 3 elementos dentro da cabeça. Quais são eles? O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. São esses os elementos do encéfalo que ficam lá no interior do crânio, tá bom? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ah, é, Rogério, deixa eu ver isso aí então. Então eu deixo, lógico que deixo você ver. Tá aqui, ó. O que é o cérebro? É a maior massa que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, isso tudo que vocês estão vendo aqui é o cérebro. Mas o cérebro não é só isso aqui não, tá? O que eu chamo de cérebro é isso. Esses hemisférios cerebrais aqui, ó, que compreendem a maior parte do volume do encéfalo, isso aqui é chamado de telencéfalo. Rogério, por que telencéfalo? Telencéfalo vem da terminologia telo, que telo significa extremidade, ou seja, ele tem esse nome, telencéfalo, porque é a extremidade mais alta do encéfalo, entendeu? Então, isso aqui é a extremidade mais alta. Eu vou tirar aqui, ó, o telencéfalo. E aí vocês vão ver aqui um cérebro mais profundo. E esse cérebro mais profundo, isso aqui pertence ao cérebro também, tá? Porque aqui você vai ter os famosos núcleos da base. Deixa eu só tirar algumas coisas aqui para você não se perder. Esses aqui são os ventrículos cerebrais em azul, tá? Isso aqui é onde flui o líquor, tá? Vão tirando tudo isso aqui, ó. Então essa coisa azul é onde flui o líquor. Essa coisinha aqui, ó, são os plexos coroides, é onde a gente produz o líquor, lá nos ventrículos cerebrais. Aí sim, ó. Aí a gente vai entrando em partes mais profundas. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, essas aqui, ó. Isso aqui compreende o que a gente chama de núcleos da base, tá? Esses aqui são os famosos núcleos da base. Aqui vocês têm o núcleo caudado, tá vendo porque ele chama núcleo caudado aqui, ó? É que eu acho que se eu tirar um, vai sair todos. Deixa eu ver uma coisa. Eu não vou apostar nisso não, deixa eu selecionar. Esse aqui é o núcleo caudado, aí eu vou selecionar todos para vocês aqui, para vocês verem, ó. Isso é cérebro ainda, tá? Isso é cérebro profundo. É núcleo da base. Então ele pertence ao cérebro, tá no centro branco medular do cérebro. Aí tá aí, ó. Tem aí os núcleos da base, eu tenho o núcleo caudado, por razões evidentes, ó, ele tem uma cauda. Essa porção aqui que se conecta a ele aqui é o famoso putamen. Internamente ao putamen aqui eu tenho o globo pálido, que eu tenho o globo pálido lateral e o globo pálido medial. Então aqui vocês têm os núcleos da base aqui, ó. Eles pertencem ao cérebro também, tá? Eles ficam posicionados no centro branco medular do cérebro, eles estão impregnados no cérebro. Porque às vezes o pessoal quer saber onde estão os núcleos da base, Rogério.
O cérebro tem uma parte branca, eles ficam dentro da parte branca. São núcleos dentro dessa parte branca. Beleza, são os núcleos da base. Aí aqui eu tenho elementos do sistema límbico, tá? Então tem aqui o hipocampo, o famoso hipocampo, amígdalas. Então vamos... Aqui, deixa eu tirar todo mundo para ser... Isso aqui é a amígdala. Ótimo. E aqui vocês têm as estruturas que pertencem ao cérebro também. Sabe aquelas estruturas que tem tálamo no nome? Tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Então são essas estruturas aqui, ó. Então a maior estrutura é o tálamo. Embaixo dele aqui eu tenho o hipotálamo. E lá atrás dele eu tenho o epitálamo. Essa aqui, ó, a famosa glândula pineal. Essa aqui, ó. Isso aqui é a glândula pineal. Ela é chamada também de epitálamo. Então essas estruturas aqui, ó, pertencem ao cérebro também, ó. A pineal, o tálamo, que compreende 80% da região do diencéfalo, e aqui o hipotálamo. Então tudo isso aqui ainda é cérebro. É cérebro profundo isso aqui, ó. Tá? Então isso é cérebro. Vocês viram quanta coisa é o cérebro? Então não são só os hemisférios cerebrais, né, o telencéfalo. Então além do telencéfalo, que compreende os hemisférios cerebrais com os núcleos da base impregnados, eu tenho também o diencéfalo, que faz parte do cérebro. Então o cérebro propriamente dito é isso aqui, os elementos com tálamo no nome, e os hemisférios cerebrais, tá? É isso que eu chamo de cérebro, tá? Não confunde cérebro com encéfalo. Encéfalo é tudo isso aqui que está dentro da cabeça, ó. Cérebro, o que que é? Telencéfalo mais diencéfalo, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Outro elemento que eu tenho do encéfalo é esse aqui, ó. Famoso cerebelo. Cerebelo que tem esse nome porque cerebelo significa pequeno cérebro. E o pequeno cérebro ele fica posicionado nessa região posterior inferior aqui do crânio. Fica lá na baixada do crânio, né? Não sei se vocês já perceberam, mas o crânio tem 3 degraus, né? O degrau mais baixo que eu tenho aqui é a fossa posterior, onde fica o cerebelo. E aí eu vou ter aqui na frente do cerebelo o tronco encefálico, que é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o tronco encefálico, ó. Então o tronco encefálico é essa parada aqui, ó. Que fica dividido em 3 aqui, ó. O mesencéfalo, que é a porção mais superior do tronco, a ponte, que é a porção média, e o bulbo, que é a porção inferior do tronco encefálico aqui. Então, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico são elementos do encéfalo. Que fique claro, são os elementos do encéfalo que ficam dentro da cabeça. Entendeu por que ele chama encéfalo? Porque está dentro da cabeça. Vocês viram por que a gente tem que dividir anatomicamente o sistema nervoso? Porque ele é muito complexo, entendeu? Então ele é muito complexo. Então, deixa eu voltar aqui no meu PPT. Então tá aqui, ó. O que a gente chama de encéfalo é o cérebro, que compreende o telencéfalo e o diencéfalo. Quem é o telencéfalo? Os hemisférios cerebrais, impregnados lá com os núcleos da base. E o diencéfalo é onde eu tenho os elementos com o nome tálamo. Você viu como ficou mais fácil agora? Se eu te pergunto, cérebro e encéfalo é a mesma coisa? Não. Encéfalo é tudo que está dentro da cabeça. Cérebro é uma parte do encéfalo. Corresponde o telencéfalo e o diencéfalo. Eu sei que é complicado quando vocês veem a primeira vez, tal, mas faz parte da sua aprendizagem. E uma outra estrutura que fica dividida em 3 partes é o tronco encefálico, onde a porção superior do tronco é o mesencéfalo, a porção média é a ponte, a porção inferior o bulbo. Então aqui vocês têm as principais divisões que vocês encontram no encéfalo aqui, ó. Por isso que esse negócio aqui se chama
Divisões anatômicas do sistema nervoso. Por quê? Porque vocês estão vendo que a partir do sistema nervoso central eu fui fatiando encéfalo, fatiei em cérebro, cerebelo e tronco, fatiei o cérebro e fatiei o tronco encefálico. A gente fatia também o cerebelo, tá? Porque o cerebelo ele tem os lobos dele, o telencéfalo, né? Os hemisférios cerebrais eles têm os lobos provenientes também dele, né? Lobo frontal, occipital, aquela coisa toda que você estuda. Enfim, a gente vai ter outras divisões aí também. Então a gente vai fazendo divisões em pedaços cada vez menores para facilitar a nossa aprendizagem, entendeu? O objetivo de fatiar tudo isso aí é facilitar a sua aprendizagem, entendeu?